a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar o episódio de número 116 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Drica Evarini e serei sua host para hoje, lembrando que esse podcast chega até você via Orelo, Spotify, iTunes, Castbox e os demais agregadores. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês também podem nos acompanhar lá no Twitter, @NBA das Minas, e no Instagram, @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzido pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos que acontecem naquele momento. Lembrando que, se você está aí nessa off-season pensando em comprar uma jersey nova, ou a sua primeira jersey, ou do seu time, do seu jogador preferido, tanto faz. Lá na Monza Imports tem desconto com o NBA das Minas, é só usar o cupom NBA das Minas. Para você que ainda não fez o seu cadastro na KTO, também. Basta colocar lá o cupom NBA das Minas, tudo em maiúsculo. A partir do momento que você faz o seu cadastro, faz o seu primeiro depósito, você ganha 20% em cima do valor desse primeiro depósito para apostar como você quiser. Lembrando que a gente tem a WNBA rolando aí, a NBA tá na off-season, mas tem WNBA, tem outros vários esportes que vocês podem apostar lá na KTO. E se você ainda não é nosso apoiador na Orelo, atenção, hein? Já vou passar aqui o site, orelo.cc/NBA das Minas. Você pode ser apoiador do NBA das Minas a partir de R$7, só R$7 todos os meses. Teremos sorteio por lá. Nesse mês de agosto vale um tênis Kyrie, então assim, R$7 e já tá concorrendo aí. Tem outros apoios a partir de R$7, hein, gente? E na última terça-feira, dia 2 de agosto, a gente lançou o primeiro episódio da primeira série exclusiva para apoiadores. Serão 3 séries exclusivas, toda semana um episódio de cada uma das séries, para quem apoiar o NBA das Minas, além de outros conteúdos em texto, enfim, vários conteúdos para quem for apoiador do NBA das Minas. Então, orelo com L só.cc/NBA das Minas, vocês podem dar uma olhadinha lá em todos os planos e escolher o que se adaptar ao seu bolso e ao seu gosto. Antes de a gente entrar nesse episódio de hoje, que inclusive meu coração já está apertado, vou dar boa noite aqui. Agora eu tenho 2 fiéis escudeiras. Primeiro ela. Boa noite, Agatha Máximo. Tudo bem com você? Olá, já começando com o microfone mutado, né? Porque de lei. Para não perder o Ótimo. costume. Pois é. Tudo certo, tudo maravilhoso. E, enfim, apesar do tema ser um pouco triste, eu acho que hoje a gente vai relembrar de muitos momentos com alegria, né? E ela, que veio para o nosso lado, né, Agatha? Boa noite, Caroline. Como você está? A falsidade da Adriele me comove. Já desde o começo. Mas muito bem, muito bom estar na companhia de vocês. Um assunto que a gente não queria falar muito nessa situação, né? No que aconteceu. Mas vamos reverenciar o importante atleta que foi esse rapaz que vamos falar. Rapaz, porque ele tinha uma aura e uma energia jovem, né, gente? O episódio dessa semana não poderia ter como personagem principal outro que não fosse o maior da história da NBA. O maior jogador, o maior atleta, o maior. Bill Russell nos deixou no último domingo, dia 31 de julho, aos 88 anos, e em cada um desses anos, o nosso eterno e para sempre camisa 6 foi grande, foi gigante, foi único. Nosso, né? E eu não falo só de mim, não falo só do Boston Celtics, eu falo nosso com propriedade, porque ele transcendeu os limites de Boston, dos Estados Unidos e do basquete. A camisa 6 já está lá no topo do TD Garden há muito tempo, e em nada nos surpreenderia se ela fosse retirada de toda e qualquer franquia. Afinal, estamos falando do número cravado na camisa e na história. Bill Russell venceu sozinho mais títulos do que praticamente todos os times da NBA.
Apenas o próprio Celtics e o Lakers têm mais títulos do que ele. Nenhuma franquia a mais. O Warriors, com 7, é o que mais se aproxima, mas ainda assim Bill Russell tem 4 a mais. Foram 13 temporadas e 11 títulos. Inigualável. Então, foram 13 temporadas na NBA. Isso, lógico, depois de conquistar 2 títulos universitários e a medalha olímpica em 1956, né? O Bill Russell ele foi a segunda escolha do draft daquele ano, e o que veio a partir daquela escolha foi história. E que história! Dos 11 títulos conquistados por Bill Russell, 8 deles foram de forma consecutiva. Ele ainda acumulou as funções de jogador e treinador nos 2 últimos anos de carreira e, adivinhe, venceu os 2 títulos. Em toda a sua carreira, ele disputou 10 jogos 7, entre o universitário e a NBA. Venceu todos. Além disso, ele acumulou 5 MVPs, 12 convocações para o All-Star Game em 963 jogos na carreira. Ele teve média de 15 pontos, 22,5 rebotes e 4,3 assistências, transformando completamente o conceito de pivô defensor. Nas 13 temporadas em que jogou, o Celtics teve a melhor defesa em 12 anos, e com 2,8 metros, Bill Russell revolucionou completamente o basquete. E não à toa, tornou Boston a dinastia mais longeva da NBA. Bom, o Bill Russell pra mim é mais ele é a NBA, assim, ele representa tudo. Eu primeiro virei Celta, aí eu fui estudando a história do clube, e quando eu caí na história dele, tudo que ele representou desde o início, todo o pioneirismo de ser o primeiro técnico negro. Ele foi um dos primeiros a ter um sneaker, né? Um tênis com assinatura de jogador foi ele. Tudo, assim, a luta racial, ele sempre esteve envolvido. Eu acho que ele é um dos pioneiros também nisso, de se envolver, que para mim é uma das coisas mais importantes quando você tem uma voz, é para você poder usar essa voz em coisas importantes, né? E então ele é tudo. E aí, quando você conhece ele, pessoa, você vê que ele tinha um carisma inigualável, assim. Ele era muito engraçado, ele sempre fazia alguma piadinha, mesmo em assuntos sérios. Todas as entrevistas, você vê que ele dava um jeito de emendar, descontrair, assim. E é uma perda enorme para a NBA, para o Celtics. Eu fiquei muito mal mesmo quando eu vi a notícia. A única jersey que eu tenho é dele, porque por isso, por ele representar tudo isso e ser o maior campeão da NBA. São 11 anéis, né? O Senhor dos Anéis, e ele realmente merece ser lembrado para todos sempre na NBA. Ontem até vi um tweet querendo que a NBA aposente o número 6 de todas as franquias. E seria muito legal, né? Ele já tem o nome do prêmio, né? Da MVP dele. Mas das finais, então mas enfim, eu não ele representa muito, assim, em todas as áreas que o basquete pode chegar, ele foi o melhor. Oi, pessoal. Esther Ribani aqui. As meninas me fizeram essa pergunta, né, sobre o que o camisa 6 do Boston Celtics significa pra mim. E, bom, eu como torcedora do Boston Celtics, digo, sei lá, que essa pergunta me pegou bastante, né, até como essa notícia bateu bastante, acho que, óbvio, pra todos os fãs de NBA. Mas, enfim, o Bill Russell, acho que além de ser um cara gigante para a franquia do Boston Celtics, foi um cara gigante para o basquete. Tudo que ele mudou, tanto de jogo em quadra, quanto socialmente, pelo esporte, pela sociedade, ele foi gigante, né? Não é à toa que o cara é Hall da Fama 2 vezes, tem 11 anéis pela franquia. Assim, um atleta em excelência e um ser humano excelente, né? Que até o final da vida era muito ativo, né, no meio do basquete, e todos tinham um carinho imenso por ele. Então, o Bill Russell é esse cara que inspirou e inspira muitas pessoas, né? E com toda certeza ainda vai continuar inspirando muitas outras, dentro e fora da liga, né?
Bill Russell é o único a ter entrado 2 vezes para o Hall da Fama, primeiro como jogador, depois como treinador. Mas sua entrada no Hall da Fama, a primeira demorou de fato a ser oficializada, se assim podemos dizer. Isso porque ele foi eleito em 1975, mas só aceitou receber a honraria em 2019. E o motivo era justamente não concordar em ser o primeiro negro, uma vez que outros entraram na NBA antes dele, como Earl Lloyd, Sweetie Clifton e Chuck Cooper, que já estavam na liga quando ele foi draftado. Em 2021, ele foi eleito como treinador e o posicionamento dele sempre foi ativo nas questões raciais, né? Marcou muito a sua vida. Antes de negar a sua entrada no Hall da Fama, ele já havia feito muito em prol dessa causa. Em 1958, acusou publicamente a NBA de limitar o número de jogadores negros em uma franquia como forma de segregar os atletas e desrespeitar seus espaços. Fala pessoal, aqui é o Marcílio Gabriel, sou jornalista e comentarista esportivo. Fui convidado pelo NBA das Minas para falar um pouquinho aí do Bill Russell. Os feitos do Bill Russell dentro da quadra entraram, marcaram e eternizaram a história da NBA, principalmente do Boston Celtics, né? E os feitos dele fora da quadra têm um impacto gigantesco do que é a NBA ao escrever a sua história e a sua atualidade. A NBA hoje ela é a liga esportiva mais progressista do mundo no esporte, o que é de suma importância, né, por ter o alcance que tem, a popularidade que tem, os atletas que tem, o público e torcedores que tem, isso em quantidade, né? O mercado que movimenta e por ser uma indústria que movimenta bilhões. Se a gente tem o atual melhor e maior jogador da liga sendo um dos principais expoentes do antirracismo, que é o LeBron James, é porque o Bill Russell mostrou que isso era importante. Se a gente tem jogadores como Jaylen Brown, Malcolm Brogdon e o Russell Westbrook liderando e marchando com a população nas campanhas do Black Lives Matter, é porque o Bill Russell começou com tudo isso. Se a gente tem jogadores como George Hill, que parou a liga em 2020, é porque o Bill Russell fez isso. Se a gente tem a pluralidade de jogadores nativos, descendentes, imigrantes da África e conscientes das suas origens, é porque o Bill Russell foi essa referência de identidade que representava toda a população negra numa modalidade majoritariamente praticada por pessoas brancas. O que o Bill Russell conquistou com a bola na mão é de muita grandeza. O que ele conquistou e conduziu quando não estava com a bola na mão o coloca como o maior jogador da história do basquete. Valeu NBA das Minas pelo espaço e a oportunidade mais uma vez de estar aqui e agora falando do Bill Russell. Valeu mesmo! Ídolo dentro de quadra e o principal responsável pelos seguidos títulos do Celtics e pela completa dominação da franquia, Bill Russell precisou lidar com inúmeros ataques racistas fora de quadra. Torcedores chegaram a invadir a sua casa e defecar em sua cama, além de revirar toda a casa da família. Constantemente, Bill Russell e os outros jogadores negros eram impedidos de almoçar e se hospedar em hotéis. Mas isso só fez com que ele usasse cada vez mais a sua imagem, sua força esportiva e a sua plataforma para lutar e exigir igualdade tanto na entrada de negros na NBA, no espaço dado a eles em quadra, como na luta por direitos civis em uma sociedade extremamente racista. Cara, eu conheci toda a história do Bill Russell com o Boston Celtics meses depois de ter conhecido o time, sabe? E isso eu acho que me fez identificar ainda mais com eles. Sendo eu, né, nascido na favela, preto e com poucas oportunidades, eu não tive outra alternativa senão lutar e tentar sempre demonstrar e afirmar meu talento, assim como ele fez. Porque, tipo, lutar por direitos básicos e oportunidade de mostrar tudo isso, não temos outra alternativa senão fazê-lo sempre, sabe? Eu definiria ele como uma força essencial em uma luta em que ele fez muita questão de não ser silencioso. Ele aproveitou muito do talento que ele tinha e da mídia que ele tinha na época para conseguir abrir espaço para os outros que viriam depois, tá ligado? Então, assim, ele lutou muito e agora o homem vai descansar. Bill Russell marchou ao lado de Martin Luther King. Esteve ao lado de Muhammad Ali, quando o pugilista se recusou a lutar no Vietnã, e estava sempre ao lado de movimentos que desafiavam o racismo da época de maneira pacífica, mas contundente.
Bill Russell usava a fama conquistada no mesmo ritmo que suas vitórias, títulos e prêmios individuais, para se erguer contra a desigualdade e puxar a população negra para a igualdade. Grande dentro de quadra, enorme fora dela, Bill Russell se tornou inspiração, não apenas pelo porte atlético e por fazer a NBA se curvar a ele e ao Boston Celtics, mas porque fazia isso enquanto fazia todos se curvarem a um homem negro, né, que conquistou tudo que podia e abria as portas para que outros também o fizessem. Em 2010, o maior da história recebeu, justamente de Barack Obama, a maior honraria civil dos Estados Unidos, a Medalha Presidencial da Liberdade, medalha essa que ele fez questão de se ajoelhar em casa, inclusive postar uma foto nas suas redes sociais na época dos manifestos em prol contra, na verdade, né, a violência policial nos Estados Unidos, no momento em que todos os jogadores foram às ruas no meio da pandemia e se propuseram a participar disso. Bill Russell esteve presente, usando a sua voz como influência nessa situação também. Bill Russell foi, acima de tudo, um vencedor. Não só porque foi 11 vezes campeão em 13 anos, nem porque foi 5 vezes o melhor jogador da temporada, o MVP, nem por todos os recordes que acumulou. Ele é um cara que foi um pioneiro. Ele foi o primeiro técnico negro da liga, ele foi um cara que marchou ao lado de Martin Luther King, que ficou ao lado de Muhammad Ali nos protestos. É um cara que passou por tantas situações constrangedoras e insultos e seguiu vencendo. Um cara persistente, um cara determinado. E eu sou um cara que gosta de discutir mais influência no jogo que legado, e eu acho que ele une as duas coisas de maneira muito única. Quem vê as poucas imagens documentadas dos anos 60 do domínio do Boston Celtics na era Bill Russell, vê um cara absolutamente diferenciado atuando em quadra. E fora dela, ele foi um cara que quebrou barreiras e abriu portas para todos os atletas negros através da sua excelência. Ele é um cara que ele é um vencedor, ele é um representante enorme da excelência negra, e é um cara que o legado dele é imensurável. Ele é um cara que quanto mais distanciamento histórico a gente tomar, maior ele vai ficar. E eu duvido muito que qualquer atleta moderno seja capaz de chegar próximo dos seus recordes e conquistas. Ele é um cara que só não está em mais discussões como os GOATs, ou melhores de todos os tempos, por conta dos seus números modestos no ataque. De resto, não há discussão. Bill Russell foi um dos maiores que nós tivemos. Ser humano e atleta. Quando a gente fala sobre ser o maior jogador da NBA, né, relacionado às conquistas, o impacto dele dentro e fora de quadra para os jogadores, para a população negra, vem desde uma época em que a segregação racial era muito forte nos Estados Unidos, né? Se hoje nós temos as condições de termos jogadores tão influentes falarem sobre isso, irem para as ruas protestar, imagina nos anos 50, 60, quando, como a Agatha brilhantemente falou, ele se juntou no Muhammad Ali Summit, que foi um momento importantíssimo que Muhammad Ali reforçou seu posicionamento de não ir para a guerra, né, de não estar servindo a população norte-americana, porque só se enxergavam pessoas negras para servir dessa forma, né, para irem para frente ali do confronto. E ele se recusou. O Bill Russell esteve junto também no Kareem Abdul-Jabbar, o quanto o posicionamento dele, o quanto a luta dele em prol disso foi mais forte até que a rivalidade entre Lakers e Celtics, né? Ele fez questão de apoiar uma figura que naquela situação estava no meio do fogo cruzado. Um dos apoiadores, inclusive, o Sam Cooke, isso passa bastante no filme Uma Noite em Miami, um dos apoiadores do Muhammad Ali, inclusive, foi assassinado, né, por conta de estar ali estava do lado de figuras muito importantes para a população negra, como Malcolm X, como o próprio Martin Luther King, como a gente já falou. Então, para além do jogo, todos esses posicionamentos numa cidade, numa região, e que ainda é muito racista, imagina para um homem negro que dependia daquilo para o sustento da sua família e para as pessoas ao redor se posicionar dessa forma numa época em que a situação das pessoas negras no país ainda era muito pior, né? O legado do Bill Russell, eu espero que, para além dos jogadores, para os fãs, né, para as pessoas que estão ao redor da NBA, possa inspirá-los que a luta, num mês que a gente vê
principalmente aqui no Brasil, o quanto a luta contra o racismo ela realmente tem que ser ativa, né? Ela não pode ser uma luta pacífica, você precisa se posicionar, você precisa realmente ser incisivo em cima disso. Espero que todos os atos dele possam continuar, né, a refletir não só na NBA, mas também em toda a comunidade negra e nas pessoas que se inspiravam nele. E Agatha, eu queria te perguntar, né? A gente falou aqui de momentos, né? E como a Carol, que tem aqui o lugar de fala e pode falar muito melhor do que nós, né? Sobre esse legado e esse impacto do Bill Russell, né? Fora de quadra. Dentro de quadra, ele venceu 11 títulos, tem MVPs, enfim, né? Aquela coisa mais anéis do que dedo e tudo mais, mas ele revolucionou o basquete, né? E ao mesmo tempo que ele revolucionava o basquete e o jogo dentro de quadra, ele fazia isso em paralelo e ao mesmo tempo caminhando lado a lado com essa mudança de fato, né? De abrir as portas, e quando a gente fala abrir as portas, não é que ele foi o primeiro, inclusive, como a gente falou, que ele aspas, negou o seu primeiro Hall da Fama porque não se considerava digno de receber o primeiro, sendo que a gente teve outros jogadores negros antes. Mas ele foi o primeiro jogador negro que venceu já um primeiro título como calouro e venceu, e fez com que os negros fossem puxados para cima, né? Ele levou todo mundo para cima. Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância dele dentro de quadra, em paralelo a isso, né? Porque ele cresceu com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele não optou pelo caminho de vou vencer aqui 11 títulos e depois vou começar a chamar atenção para essas outras questões. Não, ele fez isso até antes de entrar na NBA, né? Porque ele já expôs aí alguns dos muitos problemas que a gente tinha na época. Antes mesmo de ser draftado, ele já falava sobre isso. Queria que você falasse o quão isso é importante e o quão isso é grande, né? A gente tá falando aqui do maior da história e a gente sempre falou, não é porque a gente tá fazendo infelizmente um episódio póstumo aqui, a gente já falou inúmeras vezes que pra gente o Bill Russell é o maior da história e vai continuar sendo. Queria que você falasse sobre essa história dele, né, de fazer tudo ao mesmo tempo e tudo tão brilhantemente ao mesmo tempo. Pois é, Drica, tem alguns fatores que não sei se possibilitaram é a palavra certa, mas com certeza influenciaram o que viria a ser Bill Russell dali pra frente, né? E pra mim esses dois fatores principais foram o Boston Celtics e a cidade de Boston. Primeiro, a cidade de Boston, por ser uma cidade racista, uma cidade blue collar, né, que nós chamamos, uma cidade muito operária. Então, o que a gente tinha como na população eram muitos trabalhadores de fábrica, de fato, né? E, enfim, que iam assistir o basquete, já eram apaixonados por basquete, mas trabalhadores brancos, obviamente, né? E do outro lado, uma franquia que estava inserida nessa cidade dentro desse contexto racista, mas que tinha um general manager, né, um dono na figura do Red Auerbach, que sempre foi muito disruptivo. E o que ele buscava, de fato, era vencer. E para ele, o sentimento de vitória estava muito atrelado ao talento, independentemente de que cor fosse esse talento. E ele foi o homem... inclusive, o Bill Russell, ele tem um livro que fala basicamente do Red Auerbach, que é maravilhoso, e ele foi o cara que viu na possibilidade da sua franquia, né, do seu dinheiro, do seu poder, de mostrar para o mundo, de certa forma, todo o talento que estava sendo escondido, que estava sendo propositalmente, né, deixado de lado nos jogadores negros. Então o Bill Russell é uma dessas primeiras apostas, é um cara que fica muito próximo do Red Auerbach, e o Boston Celtics é a primeira franquia que coloca 5 jogadores negros como titulares para jogar na NBA. E aí a gente entra até naquele ponto, né? O Bill Russell foi um cara que falou abertamente sobre a NBA ser racista, sobre a NBA ter regras não verbais, né, de quantidade de jogadores nos times na época, inclusive, se a gente pega ali 1950, 1960, final das leis Jim Crow, né, a passeata pelos direitos civis, a marcha de Washington, toda aquela questão da Rosa Parks. Esse é um período em que os Estados Unidos estão em ebulição, né, é um período muito forte de luta pelos direitos civis, e aí junto que a Carol mencionou também sobre a Guerra do Vietnã,
E existe todo esse contexto que muita gente fala hoje em dia, depois de ter passado por todo esse período e poder olhar para um momento histórico só com um olho de história, né, de uma coisa que aconteceu sem pensar num contexto, é de achar que o esporte ele não se associa com política, né? Quando, na verdade, o esporte é político. O esporte é a forma com que a maioria da sociedade, das pessoas, consegue ascender socialmente e falar sobre, enfim, os mais variados temas e seus direitos. Então, o basquete, a NBA, a MLB também, né, com Jackie Robinson sendo o primeiro negro norte-americano a jogar numa liga profissional dos Estados Unidos, e muitas outras ligas também foram disruptivas nesse sentido, mas não a organização, e sim os seus jogadores, né? Então, o Bill Russell lá, a gente precisa falar de Casey Jones, de muitos outros nomes que estavam ali naquele começo e que faziam e que fizeram toda a diferença para esse período da busca pelos direitos humanos, especialmente, mas também para o futuro de como seria a busca por outros direitos dentro dos Estados Unidos, né? O boicote que foi feito ali na bolha, ele bebeu muito dessa fonte, né? De como os jogadores se comportavam anteriormente. E para quem não viu imagens, para quem não conhece muito bem como era esse período, especificamente para a NBA, para as ligas americanas de esporte, vale a pena assistir 2 séries, que eu já vou deixar aqui a recomendação. A primeira é Celtics e Lakers, Best of Enemies, uma série de 3 episódios de 1h40 cada, contando a história completa dessa rivalidade. Uma rivalidade que começa ali, nesse período inicial. Você tem o Bill Russell pegando o Will Chamberlain, depois que o Chamberlain se transfere, né? Mas depois que procede, né? Essa questão de rivalidade unida com a questão racial, ela continua no Lakers do Showtime, nos anos 80, com a figura do Larry Bird sendo, enfim, né, o cara branco que a franquia do Boston queria, que a cidade queria, e se contrapondo com o Magic Johnson, mas é muito interessante porque o primeiro episódio ele é basicamente sobre essa era do Bill Russell, então mostra muito do que estava acontecendo nesse período e como ele foi importante. E o segundo para mim, o melhor documentário de basquete já feito, que é o Basketball A Love Story, uma série documental de 9 episódios, também episódios enormes, em que se fala muito das mesmas coisas nesse período, mas é uma ode ao basquete e, obviamente, uma ode ao Bill Russell que não podia faltar. De todas as movimentações que a gente teve na bolha, até pelo período em que se vivia, né? O Bill Russell lá atrás chegou a organizar também um boicote num All-Star Game, também lutando pelos direitos, né, dos jogadores. Então, realmente, quando a gente fala que bebeu dessa fonte, bebeu e bebeu muito, né? E todos esses motivos fazem com que ele seja o maior da NBA, né? A gente tá falando de números, né, que todo mundo gosta aí de estatísticas, números, nananã. O cara tem 11 títulos, 5 MVPs, enfim, né, 12 vezes All-Star, 8 títulos consecutivos, 2 títulos treinando e jogando. Foi o primeiro treinador negro da história dos esportes americanos, não é nem só da NBA, é dos esportes americanos, né? Então, a gente tá falando de um cara que, pra mim, e aí eu vou perguntar pra vocês duas também, que pra mim não haverá outro igual. Sim, não tem como. E eu não tô falando só de achar que um jogador não vai conseguir ganhar 11 títulos 8 vezes consecutivos, porque realmente eu acho que não vai ganhar. Mas eu tô falando da soma das coisas. Tanto a parte esportiva, como o impacto dele e tudo que ele conquistou em um cenário que é exatamente esse que você falou, né, Agatha, de uma cidade de Boston racista, e aí aqui a gente, né, não vou ficar alimentando jovens da internet que acham que só Boston é racista, não. Os Estados Unidos são racistas, o mundo é racista, a Carol pode falar melhor isso do que eu, mas é uma cidade racista em que uma franquia ousou desafiar o racismo, né? Porque o Red Auerbach abriu as portas para o Bill Russell, abriu as portas para todo mundo, foi o primeiro time que teve 5 jogadores negros em quadra, o primeiro time que teve um pivô negro campeão no seu primeiro ano, que esse mesmo pivô negro que foi campeão no seu ano de calouro foi 2 vezes campeão, sendo jogador e treinador, e o primeiro treinador na história dos esportes americanos a ser negro e comandar um time
vencedor. Então, a gente não pode confundir também a história da cidade com a história da franquia. E por tudo isso, eu não acho que em algum momento a gente tenha alguém que consiga superar o legado e a história do Bill Russell. Carol, queria que você falasse se você acha que em algum momento alguém vai conseguir arranhar, não é nem arranhar, chegar perto da história de um modo macro, a essa história que o Bill Russell tem. Eu vi, inclusive, uma postagem nas redes sociais falando sobre isso, né? Que 11 títulos, talvez algum dia alguém consiga chegar a esse número. Mas quando a gente fala do Bill Russell, vem muita a comparação da época que ele jogava em cima desses títulos, né? E aí eu acho que é muito importante a gente comparar também sobre a época que ele jogava, as ações que foram feitas, como eu já falei anteriormente, né? A maioria das pessoas vê o Michael Jordan como o maior ídolo, o maior nome dentro do basquete, não desmerecendo as conquistas do Jordan, mas ele foi muito produto desse meio, né? Ele foi um cara que ele não se posicionava até a aposentadoria em pontos muito importantes que foi muito cobrado dele. Então ele foi muito produto desse meio. Se hoje a gente vê o Michael Jordan mais posicionado, por muita cobrança das pessoas que estão ao redor dele, das pessoas que se parecem com ele, né? A gente vê um Bill Russell, como a gente já citou, os inúmeros fatores nos anos 50, nos anos 60, em que a segregação racial nos Estados Unidos, ela acontecia ainda, as pessoas não podiam visitar os mesmos locais, não podiam pegar os mesmos transportes públicos, tinham separações para pessoas negras, né, para as pessoas de cor e pessoas brancas. Então, quando a gente fala desse legado, principalmente por tudo que a Agatha já falou e que você já falou, pelo esporte ser algo sociopolítico, uma ferramenta de mudança social, não tem como você pegar um cara em que viveu no olho desse furacão e dizer que ele não é o maior, né? Ele arriscou por muitos momentos a sua carreira dentro da liga para isso, né? Por tudo que fez. Então, se a gente tem hoje tinha um Kobe Bryant mais posicionado, tem um LeBron James, que é um dos grandes nomes dessa nova geração, muito posicionado, é porque lá atrás alguém pavimentou, o que a gente sempre fala, alguém correu para que LeBron James, por exemplo, pudesse caminhar, né? Acredito que nesse nível, com todas as particularidades que se exige de um atleta, principalmente de um homem negro numa posição de muito destaque, de muita influência, porque justamente por isso, né, a gente na maioria das vezes vem de uma condição marginalizada. Ver homens negros, ver mulheres negras, ver pessoas negras nessa condição de destaque, de poder, de influência é muito importante, né? E juntando todos os aspectos da época em que o Bill Russell estava inserido nisso e pós-carreira também. Ele poderia muito bem ser um jogador aposentado, sexagenário, octogenário, como ele era, e não se posicionar mais, né? Cuidar só da saúde, cuidar só da vida. Mas ao longo dos anos, em vários pontos, ele fez questão de ainda assim se posicionar, usar sua influência pro lado positivo, né? Quando a gente vê alguns exemplos aí na liga que só conseguem usar isso pro lado negativo. Então, para mim, realmente não tem como. Agatha, vou perguntar só porque manda o script, né? Porque eu já sei a sua resposta, mas eu quero que você discorra sobre ela. Para você, alguém em algum momento conseguirá superar Bill Russell? Bom, a Carol já mencionou tudo brilhantemente, né, acerca do off-ball, né, eu diria, fora das quadras. Inclusive, um fato curioso que muita gente não sabe, né, Drica, quando o Bill Russell, a camisa do Bill Russell foi aposentada pelo Boston Celtics, lá no TD Garden, ele exigiu que a camisa subisse com o ginásio vazio. O TD Garden estava vazio quando a camiseta dele foi aposentada. Ele não queria ninguém no ginásio, porque ele sempre ouviu muitos insultos racistas lá dentro. Mas falando de dentro das quatro linhas, enquanto jogador, antes dessa camisa subir, o Bill Russell mudou o jogo também, né? É óbvio que 11 títulos assustam quando a gente olha, né? 11 títulos, 8 seguidos, 11 títulos, inclusive 2 sendo treinador também. É muito absurdo. E a gente se pergunta por quê, né? Muita gente fala, mas não tinha nenhum time na época que conseguisse bater de frente. Existiam rivalidades enormes, né? Inclusive, Bill Russell e Wilt Chamberlain tá marcado na história como uma das maiores rivalidades que vão existir na NBA. Rivalidade que transcendeu os times, né? Bill Russell jogava antes
pelo Philadelphia Warriors na época, depois foi transferido para o Lakers na intenção, inclusive, né, de finalmente ganharem o título, porque a lavada que o Lakers tomava todo ano desse time do Celtics era um absurdo, mas o Bill Russell, ele redefiniu a forma como se joga basquete. Antes o basquete, ele era majoritariamente horizontal, né, era um jogo de passes entre armadores e alas, basicamente, e a função do pivô, de fato, era pegar rebote. Muito rebote, não é à toa que, enfim, a maioria desses pivôs da época tem um número inflado, né, nesse fundamento. O Bill Russell começou a fazer diferente, ele verticalizou o jogo. Ele começava a subir para dar toco, ele não deixava a bola cair na cesta. Isso não acontecia antes, inclusive nem se anotavam tocos na época, né? Não era uma estatística. E naquele período, entrando novamente no racismo que permeava tudo, absolutamente tudo, inclusive dentro do jogo, marcavam-se muitas faltas, né? Para ele, nessa parte do toco, defensivamente, de propósito, né? Um jogador negro dando um toco num jogador branco. E ao longo do tempo, a liga foi se adaptando e percebendo como os tocos e como a verticalização, né? Subir para a cesta, enterrar, ela mudava completamente o estilo do basquete. Então, além de tudo, o Bill Russell tornou o jogo mais interessante, mais atlético e, enfim, criou rivalidades maravilhosas, né? Essa rivalidade com o Chamberlain, depois se seguiu por muitos anos uma fábrica de pivôs que imitavam, emulavam o jogo do Bill Russell, né? Kareem Abdul-Jabbar, na época, quando ele entra na NBA, um pouquinho antes, na realidade, né? Quando ele ainda tá na NCAA, existia ali o Alcindor Rule, que era uma regra que proibia os jogadores de enterrar. Porque no período pré-NCAA, isso era uma coisa muito de rua, uma coisa de gueto, como eles chamavam, né? E, obviamente, a tradução era uma coisa de negros. E, com o tempo, essa regra, obviamente, caiu. Muitos outros times surgiram a partir disso. Houston Cougars, do Hakeem Olajuwon, o próprio Big Five, ali de Michigan. Então, muita gente bebeu dessa fonte do Bill Russell dentro de quadra. É importante a gente falar disso, né? Porque fica parecendo que 11 títulos é uma coisa mitológica de um time que não tinha mais ninguém para rivalizar. Quando, na verdade, foi um belíssimo trabalho do Red Auerbach e uma confiança e uma mente fora Então é de isso, série. né, gente? Eu acho que a gente falou muito aqui de números de basquete que se transformou pelas mãos de Bill Russell, pelo impacto que ele teve naquele momento histórico em lutas importantíssimas, e não só naquele momento, como a Carol bem mencionou, né? Ele pós-carreira, quando foi técnico, depois, quando aposentou, até agora, até recentemente, né? Até o momento em que, infelizmente, nos deixou, a todo momento ele se posicionou, a todo momento ele falou o quanto os jogadores jovens precisam se posicionar. Então ele ensinou pela ação e também pelo discurso, né? Ele fez, de fato. Então, eu acho que isso a gente explicitou bem aqui, né? Então, fica para quem não, como nós, não ouvimos jogar ao vivo, que procure e que entenda a história do Bill Russell, que vá a fundo entender o quanto ele é gigante, né? Porque o Bill Russell, como a gente disse aqui, é o maior da história. São títulos, muitos títulos, vitórias, prêmios, Hall da Fama, e ainda assim uma história e um legado maiores do que essas conquistas que o colocam como o maior vencedor da NBA. A gente perdeu uma lenda e perdemos também um ser humano que fez de sua existência resistência e luta. Não há como superá-lo, seja você celta ou não.